Lectio Divina, ou leitura orante da palavra. O que é isso? Para que serve? Como que pode ser feita a leitura orante da palavra da maneira correta, de maneira eficiente? Vamos juntos continuar esse lindo caminho da catequese missionária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria Santíssima, primeira catequista, interceda por todos nós. Olá, tudo bem? Hoje estamos juntos novamente para mais um encontro, mais um bate-papo, para a gente continuar essa caminhada juntos na catequese missionária, né? Cada encontro, cada conversa nossa, eu tô crescendo bastante, tô tendo que estudar, tô tendo que correr atrás e tá me fazendo muito bem. Então eu convido você a também a partilhar com seus amigos, a, a mandar aí sugestões de temas para as nossas conversas, né? E assim a gente vai crescendo junto. Na nossa última conversa, no encontro passado, eu comentei que a gente ia falar sobre o encontro em si, como que deveria ser o encontro da catequese, né? Mas antes eu achei interessante conversarmos sobre um ponto muito importante na vida do catequista. Não só do catequista, mas do catequizando, do leigo, do cristão em si, que é a leitura orante da palavra, né? Ou a lectio divina, se você já ouviu falar assim, né? É, é um instrumento que auxilia muito na vida espiritual de nós, cristãos catequistas. Por quê? Porque te ajuda a ler a Bíblia de uma forma que não seja a leitura de simplesmente um livro, né? Você vai se alimentar espiritualmente da palavra de Deus, né? Nós vamos tentar ver nesse encontro as etapas que a gente tem que seguir para conseguir fazer a leitura orante da maneira correta, de uma maneira proveitosa, né? E como que se originou a Lectio Divina, ou leitura orante? Ela se originou lá no século XII, né, no mosteiro, com o monge Guido, né? Ele estava fazendo as tarefas diárias dele e estava ali na conversa com Deus, pedindo para Deus um instrumento que auxiliasse ele na vida espiritual. Um instrumento espiritual que ajudasse ele a entender melhor a palavra de Deus, a se alimentar da palavra de Deus de uma maneira mais coerente, mais gostosa, mais proveitosa. E ele estava utilizando uma escada, né? No decorrer das tarefas dele, em que ele subia e descia a escada, o Espírito Santo moveu nele essa intenção de que cada degrau que ele subia na escada era um degrau que aproximava ele de Deus, aproximava mais dessa intimidade. E quais que foram os nomes dados, né, a cada degrau que ele subia na escada? O primeiro seria a leitura da palavra de Deus. O segundo degrau, a meditação em cima dessa leitura. Terceiro degrau, a oração depois da meditação da palavra de Deus, né? Colocando aquilo que ele esperava receber dessa palavra. E o quarto degrau, a contemplação. Nesses 4 degraus em que o monge subia na escada, fez com que ele criasse essa leitura orante e exercitando ela durante todo o dia, fez com que ele se alimentasse realmente da palavra de Deus. E isso foi passando de tradição em tradição e está hoje em nós. Um instrumento essencial, muito importante, para que a gente consiga se alimentar da palavra de Deus de uma maneira eficiente e gostosa. Por isso, vamos juntos então? Bora lá? Vamos ver então o nosso primeiro degrau, que seria a leitura.
né? Como que será feito? Eu vou pegar lá o evangelho diário do dia, por exemplo, né? E vou fazer a leitura daquele texto, né? É a leitura com calma, tranquilo, se possível ler 2 vezes, né? Para mim realmente, entender o que está falando o texto, certo? Não é a hora de eu tirar uma mensagem de vida dessa leitura, é a hora de eu fazer realmente uma interpretação só do texto. O que que está falando aquele texto, né? Apenas tentar entender o contexto da que está falando aquela história ali no momento, né? Eu tenho que, tentar reconstruir aquele acontecimento, na minha imaginação, na minha cabeça, né? É fazer essas perguntas assim, ó: quem são as pessoas que aparecem no texto? Qual é a situação de cada uma dessas pessoas, né? De acordo com o texto, qual que é o papel de cada uma dessas pessoas que ali fazem parte? Quais seriam os sentimentos que elas estavam tendo, né? Aparece algum conflito ali no decorrer do texto? Como que é resolvido esse conflito? Qual é o rosto de Deus no texto? Então, é realmente fazer uma interpretação da daquele texto que você vai ler. Então é muito importante ler com calma, ler lentamente, se possível 2 vezes, para que eu consiga realmente entender o que se passa ali na história. Continuando, o nosso segundo degrau, que é a meditação. Após a leitura, a interpretação, eu vou fazer a minha meditação em cima do texto. O que o texto me diz? Essa é a pergunta para a gente iniciar a meditação, né? Como que eu vou fazer isso? Você pode perguntar, né? Eu vou destacar primeiro quais são os versículos que mais me tocaram, que mais me soaram forte assim, sem tentar interpretar eles, né? É aqueles versículos que realmente tocaram no meu coração, né? Daí eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar o texto, né? Aquela interpretação que eu tinha tido, eu vou atualizar aquela situação ocorrida naquela época com a situação atual, no meu dia a dia, na minha vida de cristão, de catequista, né? Tentar colocar aquela situação vivida nesse texto nos meus dias atuais de catequista, né? Para quê? Para ver o que tudo isso tem a ver com o que está acontecendo comigo, com as minhas escolhas, com as minhas decisões, né? Então é importante que após uma leitura bem feita, né, interpretá-la, eu vou meditar em cima daquilo. Eu vou comparar aquele acontecimento da época com a minha situação atual, né? Focando em versículos que realmente me tocaram, que fizeram, que mexeram com o meu coração. Agora vamos para o terceiro degrau, né? Que é a oração. Qual que é a pergunta que eu tenho que ter como base já, de início para mim? O que o texto me faz dizer a Deus? É o ponto em que você vai começar a dialogar com o Senhor, né? Tudo que foi lido, tudo que foi meditado é transformado numa conversa orante com o nosso Deus, né? Lembra que eu falei lá no começo que a leitura orante ia ser esse instrumento de aumentar a nossa intimidade com Deus, né? A oração ela é um instante que, se é convidado a falar com o nosso Senhor, a falar com Jesus através do louvor, através do pedido, através da súplica, através do agradecimento. Então, independente do sentimento que você tenha, não é toda hora que a gente está feliz, não é toda hora que a gente está contente, né? Como a gente já falou lá atrás, somos seres humanos. Então, muitas dessas vezes eu vou estar triste, eu vou estar passando por uma dificuldade,
e é hora de me abrir a meu Deus, de expor para Ele, através dessa leitura, dessa meditação, tudo o que fluir do meu coração, né? De colocar para Ele tudo que eu estou sentindo, tudo aquilo que fez brotar do meu coração a- através da leitura que a gente fez, né? Então é muito importante, nesse momento, né, da leitura orante, eu estar num lugar reservado, um lugar que eu possa estar sozinho, com calma, né, sem correria. Então tá dando para ver que a leitura orante não é para ser feito às pressas, é um momento seu e de Deus. É um momento onde Deus te fala através da palavra, onde você medita esta palavra, devolve para Ele a oração, né? E através de palavras, através muitas vezes de lágrimas, através de louvores, através de pedidos, né? E mais uma vez, preciso daí também ficar em silêncio para ouvir o meu Deus. Então é muito importante esse terceiro degrau, né? É a hora de eu conversar com meu Deus, é a hora da intimidade, é a hora que nós vamos nos sentir íntimos do nosso melhor amigo. Quantas vezes a gente confessa, conversa com um amigo no dia a dia de confiança, que é um ser humano que pode errar. Se eu faço isso com um amigo, para o meu Deus eu tenho que ser mais ainda. Tem que ser um livro aberto para o meu Senhor. Então, terceiro degrau, a oração. Agora vamos para o nosso quarto degrau, que é a contemplação. O que que é contemplar? Peguei uma definiçãozinha aqui, ó. Contemplar é ver a vida com os olhos da fé. É sentir quase intuitivamente a presença da Santíssima Trindade ao nosso lado. Olha que coisa mais linda, sentir a presença da Santíssima Trindade em nós, do nosso lado, né? Esse passo ele está muito interligado, ligado ao anterior. É uma continuação da nossa oração, né? Às vezes a gente não vai nem perceber a separação entre esses passos, né? Mas é importante no começo a gente entender o que é cada etapa para a gente aprender a fazer da maneira correta, né? E como que eu vou fazer essa contemplação? Eu vou voltar novamente para a minha realidade. Vou ver o meu dia a dia, as situações do meu dia a dia. Só que agora eu fiz a leitura, me alimentei da palavra, eu meditei ela, eu mastiguei, né, a palavra de Deus, eu compreendi ela. Eu orei para meu Deus, né, suplicando em cima dessa palavra, ouvi a palavra dele, ouvi a voz dele me falar, me acariciar. E agora eu vou olhar a situação no meu dia a dia com os olhos do Espírito Santo, né? Eu vou ter um olhar diferente para as situações em que eu vou ter que enfrentar no meu dia a dia. Não se trata de pensar o que fazer, que escolha que eu tenho que tomar, né? A pergunta vai ser: como que Jesus escolheria? O que Jesus faria nessa determinada situação? Como ele pensaria? Como ele agiria? Isso é contemplar, é tentar enxergar tudo aquilo do nosso dia a dia com os olhos de Deus, tentando tomar as decisões da maneira que ele tomaria, fazer as escolhas conforme ele fazia, né? Eh, Esse resultado, na hora que chega nesse ponto de que a gente já está conseguindo olhar com, eh, com os olhos do Espírito Santo, né? É o ponto em que eu estou conseguindo me tornar um missionário, um catequista missionário, um cristão
missionário, onde eu estou fazendo as coisas não por obrigação, onde eu estou cumprindo os mandamentos não porque eu vou para o inferno, onde eu estou fazendo tudo por amor a meu Deus, por amor ao próximo, por amor à vida, por amor a essa entrega que ele fez na cruz por nós. Olha como é importante a contemplação. Então, a leitura orante, né, é uma maneira de nós buscarmos uma transformação realmente do nosso eu como pessoas, né? É uma maneira de que a gente consiga fazer com que o nosso centro seja Jesus Cristo, seja a palavra de Deus. Todas as decisões, escolhas que nós vamos fazer será baseado nos ensinamentos de nosso Deus. É fácil? Não. Eu, infelizmente, eu não consigo ainda todos os dias fazer a leitura orante como eu gostaria, né? Mas eu procuro fazer várias vezes durante a semana para ir me exercitando, para estar preparado. Lembra que eu falei lá atrás? Catequista missionário é 24 horas por dia, de domingo a domingo. Então eu tenho que estar preparado na minha casa, no meu trabalho. É na hora que alguém me responde mal, é na hora que alguém me magoa. Se o Joãozinho for falar, se o Joãozinho for fazer, eu vou magoar, eu vou fazer tudo errado. Com certeza eu não vou fazer como Jesus faria. Mas se eu estiver buscando pensar como Jesus pensaria, buscando tomar as decisões que ele tomaria, eu vou estar no caminho certo. Ainda vou errar, ainda vou pecar, né? Porque eu sou ser humano, mas com certeza eu vou estar mais aberto para que Deus me use como instrumento. Com certeza, na minha fraqueza, na minha pequenez, se eu estiver aberto, Ele vai me usar e vai me conduzir a ser esse catequista missionário que eu preciso ser no meu dia a dia. Eu vou estar aberto a entender a realidade, a compreender a realidade dos meus catequizandos e realmente ser instrumento na vida deles. Fazer com que eles também tomem gosto pela palavra de Deus. Eu vou testemunhar essa vivência da palavra, né? Essa vivência da minha fé. Né? Eu vou muitas vezes mudar a minha maneira de ser, o meu dia a dia. Muitas pessoas vão até olhar de maneira, nossa, o João tomava certos posicionamentos, falava certas coisas, e agora ele mudou, ele está diferente, está mais calmo, começam a ver a presença do Espírito Santo em nós, mesmo na nossa pequenez, porque nós estamos deixando ser usados por Deus. E aí, o que você achou do nosso bate-papo de hoje, da nossa conversa? Eu gostei muito. Para mim, está sendo um crescimento muito grande como cristão, como pessoa. Espero que esteja sendo para vocês também, né? E eu venho convidando, se inscrevam aí no canal Catequese Missionária, levem aqueles que ainda não conhecem o canal, assistam os outros vídeos e no próximo encontro, na nossa próxima conversa, ver se a gente continua falando do local onde vão acontecer os encontros de catequese. Vamos voltar mais agora de como que se vai desenvolver o nosso encontro com nossos catequizandos. Até aqui, preparamos, olhamos para nós, os catequistas, para mim estar mais preparado e preenchido para que Deus haja em nós, né? E no próximo a gente vai começar a falar sobre o nosso encontro, sobre as nossas conversas com os nossos catequizandos, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.